Adaptador de pico de voltagem, tudo o que você precisa saber. Eu me chamo Caio e seja muito bem-vindo. Não sou eu o autor do projeto que irei apresentar para vocês, tá? Ele já é encontrado com facilidade na internet. Eu apenas o adaptei e quero facilitar aqui a sua compreensão. Quando estava eu pesquisando sobre o tema, sobre como desenvolver percebi que alguns equívocos estavam sendo cometidos, e nisso dúvidas estavam surgindo. Enfim, aproveitei a oportunidade e decidi me aprofundar no tema e trazer um material didático completo e definitivo. Falando um pouquinho sobre a função dessa ferramenta, o adaptador ou estabilizador de pico de voltagem, isso junto ao multiteste, tá? Nos traz aí com precisão a tensão de pico a pico de uma corrente alternada. Vou explicar melhor. Sabemos que na eletricidade temos dois tipos de correntes, a alternada e a contínua, correto? A contínua já é uma corrente retificada. Ela já passou por filtros, nela não há oscilação de tensão, o que para medidores como voltímetros e multímetros é excelente em termos de captação de valores. Já a corrente alternada, por ter aí oscilações, fica difícil para esses aparelhos apresentarem picos de tensão exatos. Então, o adaptador junto ao multímetro é a solução para esse problema. Só a título de informação, o osciloscópio já substitui esse adaptador, tá? Mas na minha visão, falando aqui da área de manutenções de motocicletas, eu acredito que é válido sim, mesmo ter um osciloscópio, ter aí um adaptador de pico de voltagem. Isso pela facilidade e praticidade de uso. Vamos falar agora sobre aplicabilidade. O uso do adaptador não se limita apenas à mecânica de motocicletas, ok? Como disse, ele serve para ser utilizado em qualquer lugar onde necessita ter uma leitura precisa de pico a pico, ou seja, corrente alternada. Vai agora alguns exemplos de utilização em motos. Podemos realizar medições lá na bobina de pulso, que acredito será mais ou se não uma das principais medições, não? Podemos também fazer a leitura da tensão que a bobina de ignição recebe no enrolamento primário. Aguenta aí! Após mostrar aqui a construção dele, vamos testar na prática. Vamos lá, esse aí então é o adaptador de pico de voltagem, e esse é o que eu utilizo, é o que eu desenvolvi. Uma das motivações é o custo de mercado dessa ferramenta. O montante para se criar ela foi bem abaixo do que é oferecido, mas talvez para você possa não compensar. Entendo que pela localidade você possa ter dificuldade em encontrar um componente ou outro. Mas, independentemente se você vai criar o seu ou não, fique aí no vídeo, será um prazer. Sempre há algo novo para se aprender, meus caros. Agora, vou tirar os parafusos, pois vamos conferir o interior da ferramenta. Verão aí que é bastante simples. Tá, então pessoal, a tampa foi retirada e temos aí uma espuma, e não, ela não é inflamável, são espumas acústicas para estúdio. Eu utilizei aí para dar um pouco mais de estabilidade à placa. Abaixo temos o simplório circuito, basicamente composto por diodos e capacitores. Vai aqui uma explicação básica do que acontece aí. Os diodos terão como função retificar a corrente, ou seja, torná-la contínua. Já os capacitores vão armazenar o pico de tensão para que o multímetro consiga trazer os valores. Então é isso, eu acredito que tenha ficado claro. Vou apresentar para vocês o projeto no qual nos basearemos na construção do estabilizador de pico de voltagem. Temos aí um esquema de ligação, é basicamente um esboço livre de padrões e regras, isso para trazer uma linguagem mais simples, tá? Então vamos lá. Aí no esquema temos a legenda, assim como também a identificação dos componentes, e também a posição que ficarão as pontas de prova. Simplesmente seguiremos esse mesmo desenho. E só lembrando, tá pessoal, na descrição eu vou deixar um link para que você possa pegá-lo. Seguindo, vamos para a apresentação dos componentes. O projeto que eu vou construir vai ser em cima de uma placa de fenolite ilhada, só que não em cima dessa. Peguei uma outra placa e recortei para adaptar com as dimensões do projeto. Vamos utilizar também dois capacitores. Essa aí, pessoal, é a referência deles, 473K630.
Referente a capacitores, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a leitura desses códigos e vocês entenderão o porquê. Dando sequência, precisaremos agora só de um capacitor. A referência dele é 104J630 e tanto o primeiro quanto esse são capacitores de cerâmica. Dito isso, vamos para a leitura desses códigos. Bom, primeiramente, pessoal, porque eu quero aqui trazer esse adendo. No período que eu estava buscando informações, isso já para adquirir os capacitores, acabei comprando unidades erradas. Sim, só mais tarde, pesquisando a fundo, percebi onde é que o erro estava. O material que eu estava acompanhando continha erro na conversão de unidade de um dos capacitores que mostrei. O que quero aqui é somente que não aconteça isso com você. É o que vamos ver agora. Lembrando, para toda regra existem exceções, ok? Bom, a primeira sequência acima podemos desconsiderar, pois não se remete ao valor do capacitor, tá? E já abaixo temos o 630V, que é aí a tensão dele. Logo à frente segue a sequência 104J. Vamos falar exatamente disso aí. Basicamente, dessa sequência 104J, vamos somente interpretar os números, tá? Pois a letra J nesse caso só se remete à precisão, à tolerância dele. Isolando o número 104, pegaremos as duas primeiras unidades, isso da esquerda para a direita, ou seja, o 10. Vamos considerar o 10 como valor base, tudo bem? Agora o primeiro número da direita para a esquerda será o multiplicador em zeros que será acrescentado ao 10. Calma aí, você vai entender. À direita temos o número 4, não é? Então vamos simplesmente colocar 4 números zeros à frente do número base 10, ficando 100.000. E nesse caso, como não está especificado, podemos considerar que esse valor está em picofarad. Mas é só passar pela tabela de conversão. Veremos que as possibilidades aumentam. Passando pela tabela, esse 100 picofarad se converterá em 100 nanofarad. Assim como também esse 100 nanofarad se converterá em 0,1 microfarad. Agora vamos ver como fica o outro modelo que passei. O 473K630. Sabemos que 630 é a tensão e que o K é a tolerância. Nos resta aí somente o 473. O número 3 é a quantidade de zeros que adicionaremos ao 47, ficando 47.000, isso em picofarad. Convertendo, teremos 47 nanofarad ou ainda 0,047 microfarad. E só já para tirar possíveis dúvidas, pode sim utilizar esse modelo com 400 volts, pois pode ser que você encontre com mais facilidade, certo? Vamos dar sequência. Ainda falando dos componentes que iremos utilizar, precisaremos aí de 2 bornes, que é onde ficarão os cabos e as pontas de prova. Vamos também utilizar 2 diodos. Referência FR107, ou ainda pode ser substituído pelos modelos BA159 ou BA160. Vamos para a montagem. Aí está o nosso esquema, e a princípio começaremos soldando os bornes. A placa tá aí, pessoal, vamos começar posicionando os componentes. Para você que vai montar o projeto em cima de uma placa e não tem muita experiência com o ferro de solda, vou estar deixando aqui algumas orientações. Sempre tenha a ponta do seu ferro de solda limpa, estanhada, facilitará o processo de soldagem. Agora aí na placa é o seguinte, procure encostar a ponta do ferro de solda tanto na ilha de soldagem como no terminal do componente. Em seguida basta encostar o estanho que ele vai começar a derreter. Detalhe, tá? Só cuida para não ficar muito tempo com o ferro de solda em cima do componente. Dependendo de qual for, você vai danificá-lo. Tranquilo? Vamos dar sequência repetindo nos demais. E tá aí os 2 bornes soldados. Com o esquema aí, agora vamos colocar o capacitor, referência 104J.
Pessoal, para facilitar, foi o que eu achei, tá? Vou utilizar uma mini garra jacaré. Foi o que me ajudou muito para fixar o componente, mas faça aquilo que você achar melhor. Posicionado, vamos soldá-lo. Partiremos agora para o diodo FR107. O diodo tem posição. A parte cinza da peça deve ficar na mesma direção que aquela barra do esquema. Vamos lá. Agora vamos repetir o mesmo procedimento no outro. Com as pontas cortadas, podemos continuar a solda. Novamente com o esquema em mãos, vamos dar continuidade com os dois capacitores menores. Referência 473K. Posicionado, vamos soldar. Aqui, pessoal, eu vou aproveitar os terminais que foram cortados como ponte, para não utilizar cabos. Para mim, tá? Fica aí uma ligação mais limpa. Vamos agora soldar o último capacitor. Beleza, soldagem concluída. Esse aí então é o nosso projeto, pessoal, seguindo exatamente o esquema de montagem. Eu não vou colocá-lo dentro de uma caixinha, assim como não ligarei as pontas de prova. Acredito que o esquema já esteja bastante facilitado. Uma última coisa para concluir seria fazer a limpeza final, a limpeza dos terminais, para evitar futuras oxidações, não? Uma opção seria utilizar o álcool isopropílico, mas no meu caso eu vou utilizar limpa-contato, beleza? Dito isso, vamos testar. Tô aí com uma Factor ano 2009. O nosso primeiro teste será na bobina de ignição. Apesar de nesse modelo não encontrar referências de teste da bobina de ignição, isso com o adaptador, tá? Utilizarei outros modelos como base, tudo bem? Não se preocupe, o procedimento na maioria das vezes é o mesmo. Geralmente o que muda é o valor que deve ser apresentado. No veículo, precisaremos desconectar o cachimbo da vela e nele utilizar outra vela de ignição em bom estado, não esquecendo de aterrá-la em alguma parte do motor. Feito isso, precisaremos conectar a ponta positiva do adaptador no primário da bobina de ignição e a ponta negativa em seu aterramento. Eu aqui farei de outra forma, pessoal. Através do manual, identifiquei qual é o cabo que sai com essa tensão lá do CDI, essa tensão que precisamos captar. Para o vídeo, achei que ficaria melhor. O resultado é o mesmo. Para testar, utilizarei dois multímetros, ok? Um modelo mais simples e um outro profissional. Verão aí que teremos valores semelhantes. Começaremos com o mais simples. Tá aí o nosso adaptador, vamos conectá-lo no multímetro. Lembrando, todas as medições com o adaptador devem ser feitas em DC, em escala de corrente contínua. Aí, segundo informações, deve-se ter um valor acima de 100 volts. Perfeito, vamos testar agora com outro multímetro.
Muito bem, resultados bastante parecidos. Testaremos agora a bobina de pulso. Encontrado o cabo responsável, precisaremos desconectá-lo, para que o veículo não venha da partida. Para esse teste, vamos começar primeiro sem o adaptador, somente com as pontas de prova do multímetro. Vamos ver quais serão os valores captados. Lembrando, agora deve ser feito em corrente alternada. Deveremos obter um valor de no mínimo 0,7 volts ou 700 milivolts. Vamos testar com o outro ainda mantendo as pontas de prova. Perceberão aí que mesmo sem o adaptador tivemos um valor aceitável dentro do normal? Ora, então por que utilizar o adaptador? Pessoal, aí que tá o erro. Dependendo do modelo do veículo ou multímetro, o valor nem sempre vai dar acima do mínimo. Vamos conferir com o estabilizador. Outra coisa, não? Acredito que 8 volts já não nos deixa dúvidas que a peça está em excelentes condições. Aqui praticamente o mesmo resultado, fechou? Esse foi o material, meus caros. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, vamos respondendo na medida do possível, tranquilo? E é isso, agradeço sua paciência até aqui e até lá!